Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para continuar a nossa conversa sobre o campo da gerontologia. Especificamente na data de hoje, nós vamos conversar sobre os cursos de gerontologia, tá? Ontem eu falei na live que a gente tem as pós-graduações, né, as especializações, a gente tem o bacharelado, e a gente tem o curso de tecnólogo também, tá? Ontem eu falei um pouco, né, sobre esses cursos, falei sobre as propostas de regulamentação dentro da gerontologia. Vocês entenderam que hoje o campo ainda não é regulamentado, a gente tem uma CBO, a gente tem um código, né, de ocupação, e aí o gerontólogo ele pode ser contratado, pode empreender, enfim, como gerontólogo, né? Mas a gente não tem ainda a regulamentação. A gente tem duas propostas que estão em discussão. Existem defesas aí mais amplas, né, considerando o especialista, o bacharel e o tecnólogo. Existem defesas aí mais restritas, né, para que se regulamente aí, para que o gerontólogo seja apenas o bacharel. E, enfim, tem propostas aí de meio termo também, né? Então, você que é bacharel, é tecnólogo, é especialista, eu acho que é uma obrigação nossa acompanhar essas discussões e também estarmos nos posicionando, né, gente? Eu acho isso muito importante. Nessa semana eu propus para vocês, né, a minha ideia é vir aqui para a gente estar conversando, então, sobre a gerontologia. Como eu disse ontem, eu recebi muitas perguntas, então eu peço a vocês que assistam o vídeo de ontem completo, assistam de hoje, deixem nos comentários, digam se vocês gostaram, coloquem as demais dúvidas, que a minha ideia é dedicar essa semana inteira para a nossa conversa sobre gerontologia, tá? Também quero lembrar para vocês que, se vocês quiserem acompanhar desde o início, né, e participar das lives, é importante que vocês estejam no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque lá no grupo que eu coloco a hora. Tô tentando colocar aqui, gente. Pronto, acho que agora ficou bom. Que eu coloco a hora das lives, porque eu tô com a minha rotina bastante corrida, né? Então, eu tinha me comprometido a vir falar sobre esses assuntos. Estou vindo durante essa semana, mas eu não tenho como me comprometer com um horário fixo. E lá nos grupos do WhatsApp eu estou colocando, ó, daqui a meia hora vou começar a live e assim vocês podem participar ao vivo. Eu quero dar uma boa tarde para quem já chegou aí, sejam bem-vindos, tá bom? Convidem aí os amigos de vocês, cliquem na setinha aí no Instagram, né? Marquem os conhecidos de vocês, isso é importante para que a gente chegue a mais pessoas. E eu já vou direto no ponto, né? Já estamos a 4 minutinhos aí. Quero agradecer a presença de vocês e falar sobre o assunto de hoje. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos conversar sobre os cursos de gerontologia, com foco na questão do bacharelado e do tecnólogo, tá? Primeiro, a gente tem que entender o contexto, né? Por que surgiram esses cursos? Hoje, né? Não hoje, mas poderíamos dizer com os dados de 2019, nós tínhamos já no Brasil 32 milhões de idosos, né? E hoje fica muito claro, tanto para o gestor público quanto para as instituições privadas, que é necessária a presença de profissionais que, sim, tenham conhecimento na área de gerontologia, né? Profissionais que entendam sobre o envelhecimento humano e que possam, assim, com esse entendimento, propor ações para trazer mais qualidade de vida para esses idosos. Porque a verdade, gente, é a seguinte: por mais que o gestor público deixe, né, o grupo dos idosos de lado, por mais que as instituições privadas deixem de lado, isso tem um custo para elas também. Porque vamos pensar, por exemplo, do ponto de vista público, né? Se não há políticas públicas voltadas para um envelhecimento saudável, esses idosos eles vão adoecer, eles vão ficar dependentes e eles vão precisar de instituições de longa permanência, eles vão precisar de mais médicos, de mais hospitais, de mais profissionais de assistência, de mais benefícios, né? Então, pensar a questão de promover um envelhecimento saudável, de melhorar a qualidade de vida do idoso, não é só uma política, vamos dizer assim, protecionista, que tenha só esse viés, que tem que ter mesmo, né? É o direito conquistado pela população idosa, mas tem todo o interesse em termos de eu ofereço qualidade de vida para esse idoso e eu também gasto menos, né? E do ponto de vista das instituições privadas também. Já se sabe a importância, né, de promover programas, né, projetos voltados para a população idosa e o quanto que isso traz de benefício para a instituição. Então, tem algo que é do ponto de vista social, da preocupação social com a população idosa, o direito
que a população idosa tenha o cuidado, mas tem também o fato de que as instituições têm esses dois vieses, né? O social da preocupação e também da questão dos custos, porque promover uma população que envelhece rapidamente, né? Promover o envelhecimento saudável é bom para todo mundo, né? E aí, então, surge essa necessidade. A gente já tem, por exemplo, em termos de especialização, né, já de décadas de especializações em envelhecimento humano, em gerontologia, mas surgiu essa proposta, então, de cursos, né, inicialmente do bacharelado em gerontologia, que surgiu em 2005, depois de 2008. Hoje nós temos no Brasil apenas 4 cursos de bacharelado em gerontologia, mas nos últimos anos surgiram aí também os cursos de tecnólogo, e a minha ideia é conversar com vocês sobre esses 2 cursos, né? A diferença desses 2 cursos. Antes, eu quero falar com vocês sobre a matriz, né, de disciplinas dos cursos de gerontologia, né? Falando da matriz básica, e aí tanto que vai estar na especialização, quanto no tecnólogo, quanto no bacharel, né, de disciplinas, de conteúdos que a gente vai estudar, a gente tem primeiro, claro, a questão dos aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Então, quem estuda gerontologia vai entender o envelhecimento do ponto de vista fisiológico, né? Vai estudar fisiologia, vai estudar anatomia, vai entender o que acontece com o nosso corpo à medida que nós vamos envelhecendo, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, vai estudar, né, a questão das demências, vai estudar a questão das doenças mais prevalentes no idoso, vai estudar do ponto de vista psicológico também como que é envelhecer, vai estudar a questão dos aspectos sociais, como eu falei ontem, né, das mudanças de papéis que acontecem durante o nosso processo de envelhecimento, quanto que isso afeta o idoso, vai estudar também políticas públicas, né, e a questão dos direitos do idoso. Então, quando você estuda gerontologia, por exemplo, você vai estudar sobre política de saúde, você vai compreender melhor o SUS, você vai aprender sobre estratégias de gestão dentro do campo da saúde, você vai entender no campo da assistência social, né, como que surgiu esse direito, né, aos benefícios, às instituições sociais que existem hoje para proteger o idoso, de que forma você pode inserir o idoso nessas instituições. Você vai aprender sobre previdência social, sobre os direitos dos idosos, né, na previdência social. Você vai aprender sobre a questão da educação também, principalmente da educação gerontológica, né, como você educar gerontologicamente a população e aí fazer isso com crianças, né, com adolescentes e com a própria população idosa também, porque a ideia é que o gerontólogo ele não só tenha um olhar no idoso, mas que ele tenha um olhar para a sociedade, para que a sociedade envelheça, conhecendo, né, entendendo o processo de envelhecimento, acolhendo esse idoso, né, promovendo a intergeracionalidade, trabalhando nessa questão da exclusão dos mitos e preconceitos voltados para o idoso. Então, a educação gerontológica é muito voltada para isso também. Mas a gente também estuda sobre ciências da saúde, a gente estuda sobre gestão. Então, você vai estudar, por exemplo, epidemiologia, vai estudar saúde coletiva, vai aprender como fazer a gestão, né, da saúde, até porque o profissional de gerontologia, na maioria das vezes, ele vai estar gerindo essas instituições, né, de gerontologia, instituições que atendem pessoas idosas e que, em geral, são instituições da área de saúde. Então, é muito importante que a gente aprenda sobre gestão. E a gerontologia tem algo muito legal, diferente do que acontece nos outros cursos, que é estudar bastante a questão do empreendedorismo também. Isso acontece tanto no bacharelado, quanto acontece também no curso de tecnólogo, né? Geralmente a gente tem uma disciplina ali de empreendedorismo que você vai aprender, né? Como trabalhar com a gerontologia, não só dentro das instituições públicas, mas também nas instituições privadas, ou você empreendendo, né? Propondo alguma coisa, né? Criando aí uma empresa, algo de inovação aí para atender as demandas da população idosa. Eu vou voltar nesse assunto no finalzinho da live, tá? Primeiro eu quero agradecer aí todo mundo que está chegando, pedir que vocês cliquem aí na setinha, tá bom? Vocês já podem colocando as perguntas de vocês e no finalzinho eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá. Além dessas questões que eu falei, alguns cursos vão incluir também disciplinas sobre cuidados paliativos, né? Vão incluir disciplinas sobre nutrição voltada à questão do envelhecimento, sobre a prática de exercícios físicos, sobre práticas gerontológicas, né? Propostas de trabalho que você pode fazer nas suas instituições, né? Para a população idosa. Então, é muito importante
E existem algumas outras disciplinas, mas essas fazem parte da matriz ali básica da gerontologia. Bom, o foco vai ser a gente aprender prevenção, promoção da saúde do idoso, né? Focando aí na questão da independência do idoso, da autonomia, na qualidade de vida do idoso. Esse é o foco da gerontologia. E aí, o que acontece? Nós temos, então, como eu falei, em nível de graduação, nós temos 2 cursos. Nós temos o bacharelado e temos o tecnólogo em gerontologia. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as diferenças, né? Quando a gente fala tanto de um quanto de outro, já vou tirar uma dúvida, que é uma dúvida da maioria dos estudantes, tanto bacharel quanto tecnólogo, eles podem fazer pós-graduação, eles podem se especializar. Por quê? Como eu falei ontem, os 2 cursos são cursos superiores. Um é um curso de bacharel, um curso de nível superior de bacharel, o outro é um curso de nível superior de tecnólogo, mas ambos são graduações de nível superior. Então, você pode fazer especialização, sim, se você é tecnólogo, tá? Outra questão, bom, o bacharelado tem uma duração maior, tem uma duração de 4 anos, né, ou mais. O curso de tecnólogo já vai ter uma duração de 2 a 3 anos. Existe uma carga horária mínima, que são de 2.400 horas, né, e que pode ir além um pouco. Geralmente, as instituições que vão além dessa carga horária mínima, elas vão implementar o estágio, que vai ser um dos diferenciais nesse curso de tecnólogo, porque a maioria não tem. A maioria tem a carga horária mínima, não vai ter o estágio. As que têm uma carga horária maior vão incluir aí também a questão do estágio, né? O currículo do bacharelado é melhor. Desculpa, não é melhor, gente, é maior, tá? É um currículo mais amplo. Por quê? Eu expliquei ontem e vou falar novamente. O curso de bacharelado, ele tem uma proposta de te dar várias asas, te dar vários caminhos ao final. Ele não tem um único foco. Então, você vai fazer um curso com muito mais disciplinas e, ao final, você vai escolher, bom, eu quero ir para a prática profissional ou eu quero fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, quero continuar nesse ramo da academia, né, da pesquisa, ou eu quero só para o campo da pesquisa. Você vai ter essas asas maiores, né? Quando você vai para o curso de tecnólogo em gerontologia, ele é mais voltado para a prática mesmo, profissional. O que eu poderia dizer para vocês, ele é mais voltado para o mercado de trabalho, para você atuar e ir para o mercado de trabalho. Ele não pretende, ele tem um olhar científico também, tá? Assim como o curso de bacharelado tem um olhar científico, tem uma proposta científica também, mas ele não tem a ideia de te preparar para uma carreira acadêmica, tá? Para mestrado, doutorado, você pode fazer, que fique claro, você pode fazer mestrado, doutorado, mas ele não tem esse objetivo, de te levar para a carreira acadêmica. Ele tem o objetivo de te levar para o mercado de trabalho, para a demanda do mercado de trabalho hoje, de te preparar, né, do ponto de vista prático, para você olhar, reconhecer as demandas, né, propor inovações aí para o atendimento direto à população idosa ou às instituições que atendem pessoas idosas, né? O curso de bacharelado é um curso mais generalista. Então, ele vai te dar asas para você percorrer outros caminhos, como o caminho acadêmico, como o caminho da pesquisa, né? Como o caminho da sala de aula. Ele vai ter essa proposta. Em relação a alguns diferenciais aqui, o curso de bacharelado, ele tem estágio obrigatório e ele tem TCC obrigatório, tá? Então, para você se formar, conseguir, né, a conclusão do seu curso, seu diploma, você vai ter que ter feito determinado período de estágio e o trabalho de conclusão de curso, que é um dos vieses, né, científicos aí do bacharelado. O curso de tecnólogo, na maioria deles, não vai ser obrigatório o estágio. Isso por quê? Porque existe uma lei, gente, existe um parecer, na verdade, que é o parecer 436 de 2001, do Conselho Nacional de Educação, que vai justamente estar falando sobre os cursos de tecnólogo, né? E que não propõe aí a obrigatoriedade do estágio. Pode ter o estágio, mas não é obrigatório. Então, alguns cursos, né, vão ter o estágio e outros cursos não. Assim como a questão do TCC, né? Alguns cursos vão pedir o trabalho de conclusão de curso, outros não, tá? Então, esse também é um diferencial aí do curso, entre o curso de bacharelado e o curso de tecnólogo. Em relação à quantidade de cursos, né, de vagas,
O bacharelado hoje, a gente tem apenas 4 instituições que oferecem o bacharelado. Então, se você quiser fazer bacharelado, você vai ter que se deslocar de onde você mora. Enfim, se você não mora nas cidades, né, que tem essas universidades, você vai ter que se deslocar para fazer esse curso de bacharelado, né? Em relação, e são todos presenciais também, tá? Em relação aos cursos de tecnólogos, hoje nós temos vários, né? Nós temos não sei quantos, mas a gente tem dezenas de cursos de tecnólogos em instituições mais qualificadas, outras em instituições menos qualificadas, mas a gente tem muitos cursos bons também, e que aí vão ter a modalidade semipresencial ou a modalidade à distância, né? A maioria dos cursos que eu conheço são assim, né? Você pode escolher, se você faz semipresencial, você vai ter aulas no modo presencial e aulas à distância, ou você vai ter só aulas à distância, tá? Conheço instituições que não têm um material muito bom, que são menos qualificadas, mas conheço instituições que são maravilhosas, que, como eu falei ontem, que me surpreenderam, tanto com o nível dos professores, né? A maioria dos professores mestres, doutores, com aulas, né, videoaulas maravilhosas, com material escrito também maravilhoso, né? O que acontece? No bacharelado, né, sempre fazendo essas diferenças, né, a tendência, como o curso é mais longo, que você tenha um acesso mais direto, por exemplo, aos livros que são escritos na área, né? Você tem mais tempo, então o professor vai te propor mais que você leia mais livros densos, né, mais essas bibliografias. O que eu observo no curso de tecnólogo é que você tem acesso à mesma informação, mas, em geral, você vai ter acesso a essa informação de uma forma mais enxuta. Que sentido? Por exemplo, algumas universidades, né, vão ter lá o seu material escrito, seus próprios livros, e aí nesses livros você vai ter um resumo feito por um professor mestre, doutor, não um resumo, né, mas uma articulação desse professor que é mestre, que é doutor, ele escreve esse livro com todo aquele conteúdo, né, com o principal daquele conteúdo que você encontraria em vários livros. Ele vai tornar aquilo mais palpável em apenas um livro, por exemplo, sobre determinado assunto. Lá no bacharelado, em geral, você vai ler vários livros, ou várias partes, vamos dizer assim, de livros, para chegar àquela essência daquilo que é o básico que você tem que aprender. Como tecnólogo, a formação é uma formação mais voltada para você já trabalhar, não tem esse viés acadêmico, a ideia é que você já tenha acesso, que você tenha, sim, um conhecimento profundo, mas que você já tenha acesso ao que você precisa logo, né? Sem fazer aquela grande estrada aí nesse caminho do conhecimento. Que mais? Bom, o que eu vejo de ponto, né, negativo na questão do bacharelado, né? A questão de que hoje a gente só tem 4 cursos. E que dentro do mundo, né, dentro da realidade hoje do Brasil, eu não vejo grandes possibilidades de se ampliar o número de vagas do bacharelado em gerontologia, né, pelo menos em nível federal, porque o que a gente vê hoje a gente está parando ali, a gente não vê mais um processo de ampliar número de vagas, ampliar cursos dentro das universidades federais. Dentro das universidades privadas, não sei qual é a realidade, mas, em geral, as privadas vão optar por cursos, né, que vão ser mais vantajosos do ponto de vista financeiro, o que não seria, neste momento, o caso de gerontologia. Pode ser que, futuramente, né, devido à alta demanda de gerontólogos, seja um curso caro, seja mais interessante para as privadas o bacharelado, mas, no momento, não vejo que seria interessante, né? Posso até errar nessa análise, mas é o que eu vejo. Então, o fato da gente precisar muito de profissionais de gerontologia, a gente ter poucas vagas, isso é algo que dificulta, porque o mercado pede gerontólogo, né? A população idosa cresce e fica claro que a gente precisa de profissionais especializados nisso. Então, acho que esse é um dos problemas, né? O ponto negativo do tecnólogo, para mim, é não ter obrigatoriedade do estágio, porque eu acho o estágio muito importante. Não necessariamente o trabalho de conclusão de curso, TCC, monografia, mas eu acho que o estágio é importante, sim. Então, eu acho que as instituições pecam um pouco, e talvez nessa luta nossa para qualificar a gerontologia seria interessante a gente lutar pelo estágio como estágio obrigatório no curso de tecnólogo, tá? Em relação aos pontos positivos do bacharelado que eu vejo, bom,
tem um leque maior. Então, por exemplo, você pode descobrir no meio do curso que você quer a carreira acadêmica, você vai estar mais preparado para a carreira acadêmica, né? Tem uma vivência acadêmica que eu acho ali interessante, principalmente para quem tem uma vocação, né, para academia, para estar dentro da universidade, de participar de grupos de pesquisa, de escrever artigos, né? Isso eu acho muito legal, essa vivência acadêmica, você conhecer como que funciona, né, o caminho da ciência. E acho interessante, claro, também a questão do aprofundamento teórico, né? De você se aprofundar mais, se debruçar mais, né? Enfim, nos livros, nas pesquisas, até por essa vivência ali, né? Nos grupos de pesquisa, com os professores pesquisadores, eu acho que isso amplia um pouco o nosso olhar. Em relação aos pontos positivos do curso de tecnóloga, eu acho muito interessante a proposta, que é uma proposta voltada para o mercado de trabalho, ou seja, para atender às necessidades da população idosa agora, né? A gente tem uma população idosa imensa, com poucos profissionais para atender essa demanda. Então, eu acho a proposta de uma formação mais enxuta e mais flexível, né? No sentido de vamos trabalhar aqui o que é o mais importante, né, para a gente atuar com a população idosa, para a gente conseguir ir lá na prática e fazer a gestão, né? Eu acho isso muito interessante e algo que eu acho muito interessante também é essa questão do olhar empreendedor, né? Que é muito foco também dos tecnólogos, de você trabalhar não só com o olhar para esse profissional, né, da gerontologia atuar no campo público, né, da saúde pública, do SUS, mas também a questão do empreendedorismo, né, de você começar a pensar inovações, né, propostas novas, independentes, claro, que a gente sempre luta e a gente aprende isso nas políticas, né, nas disciplinas de políticas, a lutar pelos direitos dos idosos, né, mas a gente, enquanto sociedade, a gente pode propor também coisas diferentes, né? Então, eu acho isso muito interessante também, a gente está trabalhando e a gente está pensando essa questão. Então, eu acho que ter um currículo, né, que abrange todas as necessidades, mas que ao mesmo tempo também não seja tão amplo, né, vai trazer mais uma agilidade na formação, né? E vai trazer esses profissionais para o campo, que é o que a gente está precisando hoje. Eu vou finalizar a live aqui com mais algumas questões e já vou ler os comentários de vocês e as perguntas, tá bom? Só para avisar aqui. Então, como eu falei, os cursos surgiram por uma demanda, né? Tanto bacharelado quanto tecnólogo. O curso de tecnólogo especificamente vem para uma resposta, né, do sistema educacional mesmo, né? Na verdade, não do sistema educacional, mas uma necessidade, né, dos campos de trabalho por profissionais que possam atuar na área. E aí o sistema educacional veio preencher isso com os cursos tecnólogos, que, na verdade, o tecnólogo de gerontologia começou muito depois, né? Os cursos tecnólogos começaram, aí, salvo engano, em 2001, 2002, né? Os cursos tecnólogos são bem recentes, tecnólogos em gerontologia são bem recentes, mas já existem vários cursos de tecnólogos, né? Tem o tecnólogo, por exemplo, em recursos humanos, tem várias áreas, tecnólogo em gerontologia que surgiu já mais tarde, né? Mas vem para atender essa demanda. E, na verdade, já existia sobre outros nomes, né? Desde a década de 60. Mas o nome de tecnólogo, essa nomenclatura, surgiu a partir de 2001. E aí, nesse leque, várias profissões aí criaram, né, os cursos de tecnólogos, né? Além dos cursos de bacharelado. Como eu falei, as propostas do tecnólogo é uma proposta mais aplicada, né, de propor inovações, de aprender gestão. E o curso de bacharelado tem essas várias asas aí que eu falei. O que eu acho, né, finalizando a live? Primeiro, a gerontologia, apesar de haver uma demanda no sentido de número de idosos que precisam de atenção, né, é um mercado que ainda está em expansão. E a expansão desse mercado vai depender não só do número de idosos, que a gente já tem um número enorme de idosos para a gente trabalhar, mas vai depender muito da nossa capacidade, enquanto, né, gerontólogos, gerontologistas, enfim, estão criando aí várias definições para isso, nada está certo, né, mas enquanto profissionais de gerontologia, da gente propor projetos e a gente mostrar que veio. Porque, assim, já passou a época, gente, de que diploma fazia você ser respeitado e você alcançar um lugar no mercado de trabalho. Isso já passou. Hoje em dia, para qualquer profissão, você tem que mostrar trabalho.
tá? Então, eu acho que o ponto principal é a gente saber apresentar projetos, né? A gente estar próximo da população idosa, eu acho isso muito importante. Você está no curso de tecnólogo, se aproxime dos idosos, né? Tenha uma convivência, comece a conhecer a realidade no seu bairro, no seu município, os números, as necessidades e pense em propostas, né? Propor projetos, acho que isso é importante. Acho importante a gente aprender a empreender também. O que é empreender? Você propor soluções para problemas, né? E você só propõe soluções para os idosos na medida que você conhece a população idosa. Aí você vai conseguir propor soluções e você vai ter, claro, essa possibilidade de conseguir, né, alcançar o seu lugar nesse mercado de trabalho. Acho que a gente tem que lutar também pela inclusão, né, do profissional de gerontologia no SUS, né, ou seja, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social. Acho que é super importante o profissional de gerontologia lá e acho que é importante a gente articular teoria e prática, né. E fechando, né, gente, muitas pessoas vão falar assim, a Juliana está defendendo um ou outro. Eu não estou defendendo um ou outro. Eu acho que os dois cursos são importantes, assim como os especialistas em gerontologia. Eu acho que a gente tem que parar de brigar, né? Que infelizmente está acontecendo na gerontologia, muitos alunos nem sabem disso, né? Essas propostas de lei aí, muitos alunos desconhecem. Então, existem propostas, por exemplo, que vai tirar o especialista ali, não vai ser considerado gerontólogo, né? Que vai tirar o profissional o tecnólogo, né? Vai excluir ele do campo, né? Enquanto profissional de gerontologia. E eu acho que todos esses profissionais são importantes e que a nossa proposta tem que ser uma proposta mais inclusiva e que a gente tem que começar a definir, né? A importância aí dos papéis, né? De cada um. Se fala muito a questão da educação à distância, eu acho que é uma realidade, já é uma realidade fora do Brasil há muito tempo, né? No Brasil ainda houve muita insistência, né? Muita briga em relação a isso. E quando surgiu o bacharelado em gerontologia, a educação à distância no Brasil já existia há muito tempo, né? Não no campo da gerontologia, porque não tinha uma graduação em gerontologia, mas agora tem, né? O bacharelado, ele surgiu muito, a educação à distância já existia, né? E com a pandemia ficou muito claro que ela vai se ampliar cada vez mais. O que eu acho que tem que ser o nosso foco, né? São dois, né? Primeiro, para a gente estar aí dentro das instituições brigando pela qualidade dos cursos, independente se é à distância ou é presencial, né? Para que as aulas, os materiais sejam de excelência. Para a questão do estágio também, que eu acho muito importante, né? Tanto no bacharelado que já tem, quanto no tecnólogo. Então, a gente tem que pensar na questão da qualidade, né? Independente se é à distância ou não. Pensar a questão do estágio, porque eu acho que você ir para a prática, né? Você propor alguma coisa para idoso sem ter o mínimo de experiência com o idoso, geralmente não tem bons frutos. A gente precisa de uma experiência com os idosos, né? E a gente precisa pensar, então, em aprender a propor projeto mesmo, né? Eu acho que é isso. A gente não pode criar divisão, a gente tem que qualificar a formação e ter o nosso foco nos idosos, que a minha grande preocupação é essa, tá bom? Agora eu vou ler todos os comentários de vocês aqui, gente. Vamos lá. Primeiro, dar boa tarde a todos, né? Eu acho que eu dei até boa noite, que eu tô tão acostumada a fazer live à noite que eu dou boa noite, gente. Boa tarde, Irani. Boa tarde a Paulo, né? Tecnólogo em gerontologia. Seria lógico fazer... Então, o Paulo tá me perguntando para quem é tecnólogo em gerontologia, fazer qual pós-graduação. Você pode fazer várias, por exemplo. Você pode fazer... na parte de cognição, né, fazendo alguma pós-graduação aí na parte... Existe, inclusive, por exemplo, psicomotricidade, você pode fazer cuidados paliativos, você pode fazer a própria gerontologia social, deixa eu ver o que mais, eu vou ir pensando, mas tem várias pós-graduações que você pode fazer aí na área de gerontologia, né? A Bia colocou, falando em empreendedorismo, qual qualificação é necessária para dar curso de cuidador? Então, o tecnólogo, ele, por ter nível superior, ele também pode dar curso de cuidador. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara, gente, em relação ao curso de cuidador é o seguinte, a regulamentação também do cuidador de idosos ainda está tramitando, né? Também tem CBO e tal, mas a proposta que está tramitando hoje... teria uma carga horária que eu não me lembro agora específica, né, para o curso de cuidador, e você teria que incluir também, por exemplo, o profissional de enfermagem, né? Então, você pode coordenar o curso de cuidador.
Agora, seria interessante ler essa legislação. Eu tenho até live sobre isso, mas como eu não preparei para falar agora, eu não lembro as legislações direitinho. Posso preparar para vocês, né? E vim aqui, enfim, nos próximos dias, semana que vem, falar mais sobre a questão dos cuidadores. Mas eu acho que lá no meu YouTube tem. Porque tem alguns profissionais que têm que estar. Porque, por exemplo, quando você trabalha a questão das feridas, né, dos idosos e tal, você precisa do profissional ali de enfermagem. Então, a proposta nacional que tem aí para a formação em cuidador de idosos vai exigir, né, que se tenha a presença de outros profissionais no curso. Agora, você pode coordenar o curso enquanto tecnólogo, sim, sem problema nenhum, tá? E pode dar, claro, outras aulas. Agora, as aulas que são específicas, né, de determinadas profissões, a gente precisa de outros profissionais aí. O que está acontecendo é que alguns profissionais na internet, para fugir curso de cuidador, que tem essa necessidade, aí coloca curso de cuidador isso, curso de cuidador aquilo, né? Porque aí ele não pode ser penalizado, né? Porque ele vai falar, não, mas o meu curso não é um curso não é o curso básico de cuidador, é um curso, uma especialização do cuidador, né? E aí ele foge um pouco disso. Mas eu vou preparar uma live falando sobre isso para vocês. A Lúcia colocou aqui para mim. Faço pós-graduação em docência na ciência da saúde. Pode administrar curso de cuidador? Pode. Como você vai poder também ministrar aula para o curso de tecnólogo também, porque você pode, para o mesmo nível, você pode, né? Que vai depender da instituição. Se a instituição coloca lá no edital de seleção para dar aula aqui na instituição, né? Claro, com outros nomes, né, gente? Pode ser tecnólogo, bacharel, ou se ela coloca lá o tecnólogo com especialização, né? Geralmente vai pedir especialização para dar aula no tecnólogo ou no bacharelado. Agora, por exemplo, o tecnólogo não poderia dar aula no bacharelado, a não ser que tenha mestrado, né? Mas poderia dar aula para o tecnólogo, para o curso de tecnólogo. E para o curso de cuidador pode também. Você não precisa, gente, ter pós-graduação para dar curso de cuidador, não, tá? Você só precisa ter uma graduação na área de saúde. Tânia, Juliana, boa tarde. Deixa eu ver. Estou com dificuldade para encontrar mestrado em cuidados paliativos, capelania e teologia. Aqui na minha cidade tem PUC. Então, Tânia, mestrado em cuidados paliativos no Brasil, eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Agora, se você quer discutir cuidados paliativos, você não precisa necessariamente fazer um mestrado em cuidados paliativos. Minha dissertação foi sobre cuidados paliativos em idosos, mas eu fiz mestrado em saúde, na linha de pesquisa de cuidado em saúde, e eu discuti a questão do idoso. Então, a minha dissertação foi sobre cuidados, né, paliativos aos idosos com câncer avançado. Então, você pode, assim, não se prenda a mestrado em cuidados paliativos, não se prenda a isso, né, porque no campo da pós-graduação, o que acontece? Você inicia ali o primeiro e o segundo semestre do mestrado, doutorado, você vai estudar, por exemplo, fiz mestrado em saúde, eu vou estudar disciplinas lá de saúde que não tem, vamos falar de idoso, mas não tem foco no idoso, beleza. Só que a partir do outro ano, eu só vou estudar sobre idoso, porque eu só vou me dedicar à minha dissertação. No caso, agora, estou fazendo doutorado, né, em bioética e saúde, então eu fiz 2 semestres em que eu estudei várias disciplinas, né, específicas de bioética e saúde, claro que dentro delas, os meus trabalhos que eu fiz, né, com as teorias ali, com as discussões, eu incluí o idoso em todos os meus trabalhos, e a partir de agora, do próximo semestre, eu só vou estudar sobre idoso. Então, independente, né, do mestrado que você vai fazer, se tem uma linha de pesquisa em que você pode incluir a discussão de cuidados paliativos, você não precisa fazer um mestrado em cuidados paliativos, senão você vai ficar esperando, né? E não tem essa necessidade, não. Saiba disso, tá? Etiele, para um tecnólogo conseguir... como tecnólogo, né, conseguir um estágio. Então, os estágios, né, geralmente são convênios com as instituições. Então, se você estuda numa instituição, é importante que você, antes de entrar, ou se você já está nela, que você pergunte como é a política de estágio, se você quiser fazer estágio, se eles têm convênio com instituições, né, como que isso funciona, porque cada instituição vai ter o seu perfil. Agora, se a instituição onde você faz tecnólogo, por exemplo, né, ela não te obriga a fazer estágio, ela não tem uma política nesse sentido, o que você pode fazer? Se oferecer como voluntária, gente. Eu acho assim, se você já está no curso de tecnólogo, né, você quer aprender, quer ir para a prática e não tem estágio obrigatório, vai para a prática, entendeu? Eu sou da igreja.
Começa a fazer um trabalho com os idosos da sua igreja. Ah, tem instituições de longa permanência aqui no meu município, né? Tem ONGs. Vai lá, se oferece e fala que você está estudando, que você gostaria de fazer um trabalho, que você gostaria de observar, de estar junto com os profissionais. Se oferece, porque, assim, a prática é muito importante, tá? Bia, gratidão aí, Bia, elogiando minha forma de pensar. Que bom que você gostou. A Tânia colocou aqui, com a pandemia, nem equipe multiprofissional para a capelania eu consegui. Acaba sendo frustrante não atuar na área, né? Me especializo em pacientes com demência, o que indicas, né? Então, Tânia, eu acho que você deve entrar no mestrado, entra no mestrado em saúde, entra, enfim, e começa a desenvolver seu trabalho. Não fica esperando um mestrado tão específico, não. Você pode discutir demência dentro do mestrado de gerontologia, dentro do mestrado de saúde, dentro do mestrado de bioética, entendeu? Você não precisa necessariamente esperar um mestrado de capelania ou um mestrado de cuidados paliativos, não, tá? Se eu fosse você já está preparadíssima, né? Conheço a Tânia, gente, desde quando eu dava, coordenava projeto de extensão da universidade em outro município. Tem o quê, Tânia? Tem muitos anos isso já. Conheço a Tânia há muitos anos, já está preparadíssima já para o mestrado. Está na hora já de voar, minha filha. Bia, tá bom, tudo direitinho. Lúcia, Etiele. Vocês têm mais alguma pergunta, gente, sobre esse assunto? A questão do cuidador eu vou anotar, do curso de cuidador, mas tecnólogo pode sim oferecer curso de cuidador. Eu vou só anotar aqui para eu falar com vocês sobre a regulamentação, né, da profissão de cuidador. No Rio de Janeiro, por exemplo, já tem uma regulamentação, mas não são em todos os municípios do país, né, em todos os estados, e aí tem curso de cuidador com pouca duração, com duração grande, com estágio, sem estágio, um horror, mas está tramitando isso também aí, tá? Que também o interessante seria que o cuidador tivesse estágio, né, porque não adianta só aula online sem estágio para o cuidador, que eu acho bem complicado. Bom, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou finalizar a live de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Quem não assistiu a live de ontem, gente, é importantíssimo. Está no IGTV, está no YouTube, está no Facebook, tá? Fique bem aí ligados, assistam a de ontem, compartilha de hoje, chame outras pessoas, outros estudantes, bacharéis, especialistas, tecnólogos, chame, vamos discutir, vamos aprender junto. Nosso foco são as pessoas idosas, né? A gente precisa se unir e a gente precisa propor o melhor para os idosos. Então, a minha ideia aqui é vir aqui e a gente, sabe, aprender mais, a gente começar a pensar a proposta para essa população. E eu quero que essa semana seja uma semana, assim, de aprendizado, sabe? A minha ideia é realmente ampliar aí. Quanto mais gente estiver atuando na gerontologia, atuando bem, refletindo, né? Eu vou estar mais feliz, tá bom? Gratidão, Bia. Gratidão, Tânia. Mestrado, Tânia, esse ano, hein? Tô ligada em você, tá? Lúcia, um beijão, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir um último favor. Eu vou finalizar essa live, ela vai para o IGTV. Então, eu quero pedir só uma ajuda a vocês. Quando esse vídeo estiver no IGTV, daqui a 2 minutinhos, passem lá, quando vocês puderem, curtem, comentem, gostei, não gostei, foi bom, não foi bom, né? Isso me ajuda a chegar a mais pessoas, tá? É assim que a gente vai devagarzinho. Eu não tenho investimentos financeiros no meu Instagram, então eu vou crescendo, vou chegando a outras pessoas à medida que vocês me ajudam, né? Nesse movimento de compartilhamento, tá bom? Forte abraço, Paulo, Bia, todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser, teremos uma nova live. Tchau, tchau.